Olá, meus irmãos. Hoje eu gostaria de trazer uma breve palavra para a edificação dos irmãos, uma reflexão que é muito importante para cada um que busca a Deus, que tem no seu coração um desejo sincero, verdadeiro, de obedecer a Cristo, de obedecer a Deus. Hoje eu quero falar com vocês brevemente sobre a importância de nos mantermos humildes durante a nossa caminhada com Cristo, a importância de não deixarmos que a soberba encontre lugar em nosso coração. E para trazer embasamento nessa palavra, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. Você que tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia e acompanhe conosco. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E eu quero ler também mais outro versículo. Vou ler mais 2 versículos para trazer uma base nessa palavra. Eu peço que você também abra então a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 26. Eu vou ler a partir do versículo 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Olha só o que diz aqui no capítulo 6, no versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não em outro, porque cada qual levará a própria carga. E a última passagem está no livro de Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 14. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as obras de mansidão e sabedoria. Mas se tendes em amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há toda perturbação e obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto primeiramente é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Pois o fruto da justiça é na paz, para os que têm a paz. Meus irmãos, percebam que nesses 3 versículos, Deus, que a gente mostrou, essas 3 passagens, Deus ele vai falar sobre a jactância, lá em 1 Coríntios 5, que não é boa a vossa jactância. Meus irmãos, para quem não sabe, jactância é o sentimento de se ensoberbecer, de se sentir bom, de se ensoberbecer diante de Deus. Deus ele fala lá no livro de Coríntios que não é boa a vossa jactância, pois um pouco de fermento ele levará toda a massa. O que Deus está querendo dizer? Que um pouco de pecado, um pouco de um sentimento pecaminoso, um pensamento pecaminoso, uma coisa que não agrada a Deus, pode levar a contaminar você por completo, inclusive fazer com que você perca a sua salvação. Então, irmãos, Deus está nos colocando em alerta. E também no livro de Gálatas, que a gente leu, Deus ele também vai falar
vai falar conosco sobre o desejo de vanglória, o desejo de se sentir bom, né? O desejo de ser elogiado. Meus irmãos, isso não vem de Deus. A palavra de Deus, ela ensina no livro de João que o Senhor cresça e que eu diminua. Deus está dizendo no livro de Gálatas que nós não devemos cobiçar vanglória, enjeitando uns aos outros, invejando uns aos outros, e que nem devemos cuidar ser algo se não somos nada, pois assim estaremos enganando a si mesmo. E lá em Tiago, Deus também vai falar que a sabedoria que traz para o homem, né, um sentimento de inveja, de facção, ou seja, de você se sentir especial diante dos demais, que é um sentimento faccioso, ela não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica essa sabedoria. Então, irmãos, a palavra que nós queremos trazer hoje para vocês é a respeito desse sentimento de se sentir bom, de se sentir um desejo de ser vangloriado, de ser louvado, né? Dessa sabedoria terrena, animal e diabólica que faz com que as pessoas sintam inveja de outras e também que faz com que tenham no seu coração um espírito faccioso, né? Que é aquele sentimento que só você, né, é especial aos olhos de Deus e desprezando os demais. Meus irmãos, isso é um fermento que tem feito com que muitos se percam. É um fermento que, quando entra no seu coração, ele faz contaminar o seu corpo por completo. Meus irmãos, vocês podem pensar talvez, ai, mas eu não sou assim. Ai, porque a pessoa que entra nessa condição é porque ela não serve, não tem nenhum compromisso com Deus. Meus irmãos, vocês estão enganados. A palavra de Deus ensina que o Satanás, ele é astuto, ele vai chegar na sua vida de forma bem sutil e ele vai trazer tentações de forma sutil, meu amigo. Tem gente que pensa que a pessoa que cai em pecado é só aquela que está em adultério, né? Aquela que está na prostituição, que está fumando, está no vício, está na cachaça. Não, meus irmãos, tem gente que pensa que o único que está no pecado é a pessoa que está no homossexualismo, que é a pessoa que está roubando dinheiro dentro de igreja, dentro de serviço, né, roubando as coisas, pessoa que é homicida, quem está, como dizem, né, quem está no mundo. Mas, meus irmãos, não se enganem, não se enganem. Satanás, ele é astuto, ele não tenta a todos da mesma maneira. A gente não pode querer classificar, né, como pecado apenas esses pecados escandalosos. Tem gente que pensa que só vai levar para o inferno pecados escandalosos, porque não são maiores nem menores. Diante de Deus, todos eles podem te condenar. Nesse sentido, eles podem te condenar todos. Porém, existem pecados que são mais explícitos e mais escandalosos. E as pessoas tendem a pensar que quem caiu nas mãos do diabo é só quem caiu nesses pecados. Mas não, meus irmãos, não. Quanto mais você se aprofunda no conhecimento de Deus, quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, em orar, em obedecer a Deus, o diabo, ele vai começar a te tentar de formas cada vez mais sutis, porque ele sabe que talvez não seja tão fácil fazer você cair na prostituição, na imoralidade sexual, talvez não seja tão fácil fazer você ter um comportamento violento de uma hora para outra. Porém, meus irmãos, o diabo sabe que não é só isso que condena a sua alma. Então, ele vai usar outras estratégias. Estratégias que podem fazer você, inclusive, pensar e achar que está obedecendo e servindo a Deus para você nunca se despertar com o pecado, enquanto ele está ali por detrás, agindo na sua alma para te trazer a condenação. E esse sentimento de vanglória, de desejo de ser aclamado, esse desejo de fama, de ser reconhecido como servo de Deus, de se sentir maior do que os outros, é um sentimento silencioso que tem contaminado muitos dos que pensam que estão servindo a Deus. Meus irmãos, nós devemos ser muito atentos quanto a isso, porque não é difícil o diabo colocar isso no coração das pessoas. Não é difícil. O ser humano, ele já nasceu, de certa forma, com uma inclinação a, em certas situações, ser soberbo. Então, quando você começa a obedecer a Deus, a cumprir os mandamentos de Deus, quando você começa
a ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de prática do evangelho, né, obedecendo os mandamentos de Deus, indo contra as obras da carne, buscando os frutos do Espírito, buscando os dons espirituais, você começa a ter um resultado, porque a palavra de Deus diz pedir pedido a se usar. Então Deus, ele não despreza quem busca ele com o coração sincero. No entanto, no meio do caminho é que ocorre esse levante, né, que a gente pode dizer, de tentação do inferno. Porque você começa a orar, você começa a obedecer a Deus e as coisas começam a acontecer na sua vida. Você começa a ser liberto de depressão, você vai ser liberto da ansiedade, você começa a ver na sua vida melhoras para coisas que você pensava que nunca ia ter jeito. Você começa a conseguir organizar os seus pensamentos que outrora eram uma desordem, você começa a conseguir vencer os pecados, você sente a presença de Deus, você sente mais força para buscar a Deus. No entanto, o que começa a acontecer? Você pode cair no erro de começar a se sentir especial. Tem muitos que caem no erro de se sentir especial, né? E aí acabam perdendo aquela humildade, aquela simplicidade que tinham com Deus desde o princípio, que no início fez com que Deus, inclusive, ouvisse a sua oração. Porque, meu amigo e minha amiga, se Deus ouviu a sua oração, com certeza você não estava ali com o coração soberbo. Com certeza, naquele momento que você estava orando, clamando a Deus, muitas vezes pedindo perdão dos seus pecados, se arrependendo de forma sincera, se Deus ouviu e te resgatou, quebrou correntes do inferno na sua vida, te libertou de depressão, libertou pessoas da sua família, organizou a sua vida, com certeza, você no momento que estava clamando e buscando a Deus, não estava com um sentimento de inveja no seu coração de outras pessoas, você não estava ali com um sentimento de soberba, se sentindo melhor que os outros, desprezando as outras pessoas, pelo contrário, você estava se humilhando debaixo das potentes mãos de Deus, e a palavra de Deus ensina que nós devemos aproximar de Deus para que Ele se aproxime de nós, e devemos nos humilhar, pois o Senhor resiste aos soberbos, mas dá o quê? Dá graça aos humildes. Isso está no livro de Pedro e também no livro de Tiago. Capítulo 4, 1 Pedro, também está escrito isso. Então, meus irmãos, percebam que quando você busca a Deus, você é ouvido por Deus. Deus ouve a sua oração e te liberta, pois você estava com um coração humilde e contrito. Tem até uma palavra no livro de Isaías que diz que Deus ele habita em um alto e santo lugar, mas ele também habita no coração dos humildes, dos contritos de espírito. E também no Salmo 51 diz que esse é o sacrifício adorável a Deus, né? No entanto, muitas pessoas acabam se corrompendo, porque tem esse momento de humilhação diante de Deus, mas quando as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a se exaltar, começam a pensar que são especiais diante de Deus, porque Deus os ouviu e deu graça a elas. Meu amado e minha amada, mas eu quero te dizer que se Deus te deu a graça, não foi por causa da sua soberba, não foi porque você é alguma coisa, mas simplesmente porque você se humilhou, reconheceu quem você é. Devemos tomar muito cuidado com esse sentimento de exaltação, de se sentir especial. Tem a parábola do publicano, que é muito conhecida, né? Do publicano e do fariseu, onde os dois estavam orando no templo, e um estava dizendo: ah, Senhor, graças te dou, porque o Senhor não me fizeste como os demais homens, que são roubadores, adúlteros, mentirosos, né? Mas eu estou aqui te servindo, eu oro todo dia, eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto tenho, eu leio a palavra, eu sou um homem justo e honesto. E a palavra de Deus diz que este homem não foi ouvido por Deus, mas o que desceu justificado foi aquele que se humilhou e que não queria nem olhar os olhos, levantar os olhos para o céu, mas dizia: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Então, muitos começam a sua caminhada com Deus, se humilhando na presença de Deus. Se humilham, reconhecem que são pecadores, pedem a graça de Deus, pedem a misericórdia, se arrependem dos seus pecados, mas logo no primeiro alívio que Deus dá para essas almas, no primeiro quebrar de correntes que acontece, essas pessoas ficam como os fariseus, né? Pensam: ai, graças te dou, Senhor, porque
eu jejuo 2 vezes por semana, eu tô aqui, eu oro, eu não tenho culpa diante de Deus, eu sou especial. Meus irmãos, e nesse caminho as pessoas começam a relaxar espiritualmente. Você começa no início com um pequeno sentimento de se sentir especial. Ai, Deus me ouviu, você se sente especial. Logo depois suas orações começam a mudar. Você não se humilha mais diante da presença de Deus, você não mais reconhece que é pecador. Pelo contrário, você pensa que você é salvo, você pensa que você já está salvo, que Deus já gosta de você, que não tem mais nada errado na sua vida. Meu irmão, não se deixe enganar por este sentimento, principalmente esse sentimento de achar que não tem mais nada errado na sua vida. Meus amados irmãos, a palavra de Deus ensina de forma muito clara que os nossos pecados, eles são como a areia do mar. Você acha que você consegue ver todos os pecados que você comete? Davi tem um salmo que Davi fala: espia os meus pecados ocultos, porque nós cometemos diversos pecados ocultos, o que não significa que esses pecados talvez não possam te condenar. Por isso nós devemos pedir para Deus nos revelar nossos pecados ocultos. E isso só acontece se você se mantém em humildade. Porém, quando você começa a se exaltar, você começa a achar que não tem mais pecado na sua vida, que Deus já se agrada de você. Lê do engano, meu amigo. A palavra de Deus ensina que só de você ter esse sentimento de jactância, de vanglória, você já se contaminou, porque um pouco de fermento vai contaminar toda a massa. Um pouco desse sentimento de orgulho vai fazer com que toda a sua vida espiritual e logo depois o resto da sua vida vai ser contaminado, vai perder a essência de Deus, o Espírito de Deus vai se afastar de você, se você manter esse sentimento em seu coração. Meus irmãos, a dica que eu dou para você é que se você alcançou uma graça vinda de Deus, se você orou e Deus te atendeu, se você conseguiu vencer um pecado, meu amigo, não se sinta especial, não tenha no seu coração esse sentimento de que você já está puro, já está santo. Não mantenha isso no seu coração. Mantenha se humilhando diante da presença de Deus, pois tenha certeza que Ele tem muito mais a fazer na sua vida. Ele pode te revelar coisas que você nem imaginava, tanto no que existe de revelar pecado oculto, quanto mistérios celestes. Mas isso só vai acontecer, meu amigo, se você se manter humilde, se você se contamina com orgulho, se impede que Deus te ouça, pois Deus resiste aos soberbos. Pois, a gente pode até trazer uma coisa, né, um exemplo. Se você pega, por exemplo, um cirurgião, imagina que no início, na primeira cirurgia, né, aquele estudante de medicina, o cirurgião, ele vai ali fazer a primeira cirurgia dele. Então, no início, ele está atento a tudo, né? Ele tem medo das coisas, ele está ali acompanhado, ele confia nos conselhos dos outros que são mais experientes que ele, e ele é atento a tudo que ele está fazendo ali. Porém, se com o tempo aquela pessoa pensar: não, eu sou um bom cirurgião, eu fiz 5 cirurgias e todas tiveram sucesso, e ele parar e deixar de ser atento, ele parar de ouvir os conselhos de quem é mais experiente, meus amigos, com certeza ele vai cometer um erro médico que pode ceifar a vida de uma pessoa. Por que você vê tantas pessoas, às vezes médicos, experientes, que cometem erros que não são um erro simples, erros graves às vezes cometem? Por quê, meus amados irmãos? Simplesmente porque muitas vezes, né, às vezes a pessoa pensa que ela já fez tanta coisa certa na vida dela, ela é uma pessoa boa naquilo que ela faz e pensa que não vai mais cometer erros. Então confia nos seus próprios esforços e se relaxa. Deixa de ouvir outros conselhos, deixa de estudar, deixa de ser atento e comete um erro. Da mesma forma, um motorista de carro, imagina só que você vai dirigir um carro. No dia do exame de tirar a sua carteira, você está ali atento a tudo nos primeiros momentos, né, que você está dirigindo, você é atento a todas as coisas, mas com o tempo, com a experiência, você vê que você está muito tempo, às vezes sem tomar uma multa, fazendo tudo certo, e aí você começa a confiar nesse sentimento, você começa a confiar na sua justiça, né, ali, e você começa a relaxar, e você começa
você pensa, ah não, eu vou dirigir agora eu vou dirigir, imagina que você pensa, eu vou dirigir com o pé, porque eu já dirijo há tantos anos e nunca aconteceu um acidente. Naquele dia você fala, eu vou dirigir com o pé porque eu sou experiente, eu confio na minha experiência. E aí você vai lá e comete um acidente. Da mesma forma na sua vida cristã. Talvez você sirva a Deus, você consiga graça diante de Deus, e Deus tem te dado graça para que você permaneça na presença dele durante um tempo. E aí chega um momento em que você pensa, eu sou experiente, eu conheço a Deus. Você deixa esse sentimento de jactância entrar no seu coração, de confiar na sua justiça, e você vai e começa a relaxar e deixar o pecado entrar na sua vida. Tenha certeza que pode acontecer. Isso pode custar a sua vida, tanto espiritual quanto a sua alma em si. Então, fiquem atentos contra esse sentimento, pois certamente o diabo já lançou isso na vida de muitos, alguns podem ter reconhecido, outros não. O diabo lança isso na vida de muitos cristãos, na vida de muitas pessoas que buscam obedecer a Deus. Se você deixar isso te parar no meio do caminho, tenha certeza que isso pode te privar do reino de Deus. Então, a palavra de hoje é: se mantenha humilde diante da presença de Deus. Não pense que você é puro, sem pecado, pois mesmo que estejamos na presença de Deus, buscando servir a Deus, obedecendo em muitas coisas, podem ter pecados ocultos na sua vida, e você não deve se gloriar de forma alguma. Você não deve pensar que você é o mais especial. Você não deve negar os conselhos de Deus, os conselhos de quem verdadeiramente obedece a Deus. Você deve se manter humilde, pois enquanto existe humildade, Deus pode trabalhar no seu coração. Mas se você se soberbece, meu amigo, o diabo já tomou conta, porque esse foi o mesmo pecado que o lançou do céu para o inferno, e ele quer que você caia também. Então fiquem atentos. Não se deixe levar pelo engano de Satanás por sentimentos malignos. Ore a Deus, se humilhe constantemente na presença de Deus, mesmo que você sinta aos seus olhos que você é puro. A palavra diz que há uma geração que se considera pura aos seus olhos, mas nunca foi lavada a sua iniquidade. Isso está lá no livro de Provérbios, se não me engano, capítulo 30. Tem também no livro de Jó, falando sobre isso. Então, às vezes, você se considera puro, mas você ainda não foi lavado da sua iniquidade. É isso que vai acontecer com muitas pessoas que vão se surpreender no dia do juízo de Deus. Como diz a palavra, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz maravilhas. E talvez essas pessoas receberam de fato a autoridade de Deus para fazer essas coisas, porém pecados que elas ignoraram, que elas não quiseram se libertar, pois confiaram na sua justiça, confiaram que, eu expulso demônios, eu faço maravilhas, não vai ter problema, Deus, eu já estou salvo, porque se eu não tivesse salvo, eu não teria o poder de fazer isso. Meus amados, Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. E quando Jesus, ele fala disso, que ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, pois nunca vos conheci, e que ele fala que as pessoas expulsaram demônios e fizeram maravilhas. Ali ele não está relatando que essas pessoas fizeram isso por espíritos enganadores. Não, meus amigos, ali ele não está relatando isso. Talvez de fato essas pessoas tivessem recebido a autoridade de Deus para fazer essas coisas. Mas você ter um dom de Deus, você expulsar demônios, você profetizar, você fazer maravilhas, isso não é segurança de salvação. A segurança da salvação é uma pureza da alma, é você estar longe do pecado, é você estar no temor de Deus. E quantos não se ensoberbecem ao receber um dom de Deus? Quantos não se ensoberbecem porque, eu expulso demônios, eu profetizo, eu faço uma maravilha, eu orei e alguém foi curado, eu orei e alguém foi liberto. Isso não é garantia da salvação. Jesus, ele diz no livro de Lucas: não vos alegreis porque os espíritos imundos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Muitos que receberam o dom de Deus, muitos não serão salvos, porque a palavra testifica isso.
pois deixaram o pecado entrar em seu coração e talvez confiaram na sua justiça, pensaram que isso seria uma segurança. Então, vamos nos manter humildes diante de Deus, mesmo se Deus te agraciou com dons, mesmo se Deus te agraciou de alguma forma de você ter autoridade de expulsar demônios, de curar alguém, de ter outros dons espirituais. Meu amigo, o nosso dever é manter nossa alma em humilhação diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, reconhecemos que somos miseráveis, pois somente assim Deus vai ter espaço para trabalhar em nosso coração e nos moldar de forma verdadeira. Mas se você se soberbece, se torna duro de coração, não quer ouvir conselhos, não quer ouvir repreensões e correções de Deus, pensa que já está salvo, o diabo já ganhou lugar no seu pensamento, pois você se soberbeceu. Se você se soberbeceu, o diabo já ganhou lugar no seu pensamento. Então, essa é a palavra que eu queria trazer. Eu quero fazer uma breve oração por você, que você concentre os pensamentos em Cristo e ore conosco. Senhor Deus, nesse momento nós estamos aqui, pois queremos pedir ao Senhor que nos mantenha na humildade constante na nossa vida e no nosso coração. Senhor, que o Senhor venha expulsar cada espírito de soberba, de vanglória, venha quebrar corações neste momento. Venha quebrar corações que estão endurecidos, ensoberbecidos, corações que talvez, Senhor, pensem que estão puros diante de Ti, mas Tu enxergas todas as coisas. Tua palavra diz que o homem vê o que está diante de si, mas o Senhor vê o coração. Então, vê o coração dessa pessoa, Senhor. Coloca diante dela a luz os seus pecados ocultos, coloca diante dela, Senhor, o Espírito Santo que traz um quebrantamento, que traz uma humilhação sincera, pois o Senhor disse que o Senhor só age por meio de uma humilhação sincera. Então eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha guardar cada pessoa que ouve neste momento a soberba, que o seu alerta permaneça no coração e na mente de cada um, para que não sejam enlevados pelo diabo, que o seu alerta permaneça ecoando em nosso coração, para que diante da seta do inimigo a gente possa ter como nos defender. Senhor, que a humilhação seja sincera diante do Senhor. Em nome de Jesus, que venha a ser desfeito todos os pensamentos desobedientes à Tua palavra, pois o Senhor diz que nós levamos cativos todo pensamento de desobediência. Que o Senhor venha trazer no nosso coração a necessidade de humilhação, venha trazer o quebrantamento, o arrependimento sincero, que venha trazer fruto de justiça, pois o Senhor disse que sem Ti nada podemos fazer, mas que o Senhor limpa aquele que dá fruto através de Ti, para que dê mais fruto. Aquele que se arrepende verdadeiramente, produz fruto de arrependimento, o Senhor permanece limpando. Senhor, que venhamos através de Ti produzir frutos, que o Senhor venha limpar cada coração, para que produza fruto digno diante de Ti, que venhamos alcançar a purificação mais e mais forte a cada dia, para que sejamos dignos de chegar ao Teu reino. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.